Buenas, hermanos, que é Roberto Simões. Estamos então na continuidade do curso Yoga Sutra. Estamos no capítulo 3, indo para a finaleira, hein? Acho que a parte mais densa já passou, que é aquela parte de descrição mesmo, assim, dos Siddhis, né? E a gente então está... Vou dar uma recapitulada no anterior, porque ele dá continuidade no agora, tá certo? Então, olha lá. 3,36, então, pelo desencaixar, né? A mente, que é sujeita à mudança, e o percebedor, que não é, estão próximos. Mente é Chitta, formado por três atributos, você está com saco cheio disso, né? E o percebedor, então, é aquilo, é o isso, né? Aquele que, então, é colorido por Chitta, mas que não se mancha, que não altera o seu ser ontológico, palavrão da filosofia, ou seja, por mais que ele sofra a influência de Chitta, e aí nos faz ser vivos, né, e percebemos que somos um ser individual, único, singular, ele, quando deixa de ser impresso, né, as impressões, desculpe a redundância, de Chitta, ele continua imaculado como sempre. Essa é a ideia, não contaminado. Então a mente, Chitta, que é sujeita à mudança, né, porque é afetada, e o percebedor, que não é, estão próximos, mas são de caráter distintos. Quando a mente, Chitta, está direcionada para o exterior e interage mecanicamente com objetos, há então a sensação, a percepção de prazer ou dor. Mas o percebedor, a alma, Purusha ou Ishvara, como nós vimos anteriormente na tradução de glória, ou seja, um pedaço, uma parte, uma modificação do todo que é Ishvara, não. Ele não se modifica. Essa é a ilusão. E sacar isso é a porra da liberdade, é o último capítulo do Patox. Entretanto, quando no momento apropriado uma pessoa passa a questionar a própria natureza do vínculo entre o percebedor e a percepção, entre essa alma, entre Ishvara, entre essa modificação de Deus em você, a mente se desconecta dos objetos externos, Chitta, e nela surge a compreensão do percebedor como tal. Aí, você lembra que Glória dá o exemplo da onda, né? A onda, então, é formada a mesma... igual ao oceano, não vou falar a mesma substância para não confundir na filosofia, mas é formado de duas modificações do oceano, tá? Para a gente ficar no nosso exemplo, que tem uma duração temporária, momentânea, circunstancial, ao sabor do vento, da maré, da lua, maré cheia ou maré baixa, mas que se esvanece. E volta para onde? Para o oceano, para o todo, para papai. Então, o percebedor, a onda, não é, então, por mais que sofra influência do vento, da maré, dos corpos exteriores, se você faz a meditação sobre isso, né, Samyama, você percebe, então, que você é o todo, o oceano ligado com o todo, e não apenas uma onda singular. Vamos para o 36. Então, a gente parte daqui. Aí vai dizer, a pessoa começa então, é o sutra já, a adquirir capacidade de percepção extraordinárias. Então se tem um Siddhi que é o bicho, é esse. Fazer um Samyama para entender a distinção e a aproximação entre Chitta, esse que recebe o colorido, as impressões do mundo, que tem a singularidade da onda, mas sacar que você é uma modificação do oceano, tá? Eu estou começando a falar oceano para não falar natureza, Deus, Ishvara. 3,37. Para uma pessoa que pode retornar a um estado de distração, então quando você não consegue desvincular o percebedor do Chitta, esse conhecimento extraordinário e as capacidades adquiridas por meio do Samyama podem ser válidas. Para uma pessoa que pode retornar a um estado de distração, então não é um Siddha, não é um yogi, então faixa preta, terceiro dan, ponta vermelha. Esse conhecimento extraordinário, todos os Siddhis, daquela estágio aqui, daquele 2 dezenas de Siddhis, de poderes extraordinários, e as capacidades adquiridas por meio do Samyama, podem ser válidas. Esse cara que volta para a distração,
o siddhis pode ser válido. Mas, para aquele que busca nada menos do que o estado de yoga contínuo, tipo, samadhi, faixa preta, kaivalya, os resultados de samyama são em si mesmo obstáculos. Esse é o sutra, bicho. Então, depois de 36 sutras do capítulo 3, falando em todos os poderes extraordinários, tamanho do elefante, estrela polar, lua, sol, ver espírito, conversar com seres ascensionados, Patanjali vai dizer, tudo isso é válido para aquele yogi que retorna para o estado de distração de Chitta. Mas para aquele que busca nada menos do que o estado de yoga contínuo, os resultados de samyama podem ser em si obstáculos, distrações. Vamos ver o que Glória Arieira diz sobre esse sutra, tá? A Iron dela está no 38. No anterior ela fala da reflexão, né, de samyama, nascem as capacidades especiais de percepção intuitiva, da escuta do toque, da visão de sabor. Né? O que ele falou lá, adquire capacidades extraordinárias. Né? Agora, o 37, que é o bicho mesmo, no dela é o 38. Lembra que ela tem um sutra a mais. Né? Esses são obstáculos para o samadhi. Esse o quê? Os siddhis. As 2 dezenas de siddhis. Mas são poderes no mundo. Tá, como ela comenta? Este sutra é muito significativo, diz a professora Glória Arieira. Pois apesar de descrever muitos poderes que o yogi pode alcançar através do yoga, Patanjali aponta que o objetivo final do yoga, Kaivalya, tipo Samadhi sempre, né, quando as impressões do mundo exterior em Chitta não fazem você se confundir com elas e não fica nessa flutuação de prazer ou dor, ou na linguagem de Spinoza, aumento de potência e alegria, diminuição de potência e tristeza, você não fica aí à mercê. Não são esses poderes. Então, a minha cachorra é a Lila, né? Marra Lila, brincadeira, ela vai entrar na brincadeira. O objetivo gerador não são esses poderes, mas sim algo maior, Kaivalya, ou Moksha, se você é do Vedanta, ou Nirvana, se você é do budismo, ou a redenção, se você é cristão. Vou fazer a cabeça, se tu é da Umbanda. A libertação da limitação do sofrimento. Muitos poderes são descritos como frutos secundários e naturais da vida do yoga, mas eles podem criar vaidade e fortalecer o ego. Rolê! Por isso são obstáculos para o objetivo final. O yogin mantém claro o seu objetivo e não se perde por distrações no meio do caminho. Palavras da salvação. Então entenda aqui, esse é um rolê importante. Espero não abrir muito parênteses aqui. Patanjali é um sacerdote, é um exegeta, é um gramático, alta casta, um cara então que preserva, resgata e mantém e aniquila e mantém a sua instituição religiosa. O agente religioso sacerdote, no qual Brahmani tem uma luta por bens simbólicos, isso é Pierre Bourdieu, vai, se vira lá, ou vem com o tio, que trava uma batalha no campo social religioso no qual ele vive, no caso do Brahmani, hinduísmo, com outros agentes religiosos. Já falamos aqui que os agentes religiosos, sacerdotes budistas, travam intensas críticas a Patanjali. Nós vamos explicar isso no 4º capítulo, qual que é a principal crítica que os budistas fazem ao Yoga Sutra. E faz, então, Patanjali, a escola dele, né, escreveu mais um capítulo. Mas um outro agente religioso muito forte, provavelmente, está descrito isso no Veda, está descrito em outras escrituras, aos Brahmanes, são os feiticeiros. Até por entre aspas põe, tá certo? Feiticeiro, ao contrário de sacerdote, e eu vou explicar isso melhor no curso chamado Meditação e Religião, tá? Mas aqui eu vou dar um adendo, é um parênteses importante. De por que Patanjali faz uma crítica aos que se dedicam a vida apenas à obtenção de siddhis. É esse rolê que eu estou dando contigo.
Um mago, ou um feiticeiro, ou um xamã, que é o nome de feiticeiro em algumas culturas, fazem, palavras de Durkheim e Weber, uma coerção mágica da natureza. Eles não se submetem à natureza, ou a Deus, ou aos deuses, ou aos espíritos. Eles trocam com eles, para benefício próprio. Alguém que joga oráculo, qualquer tipo. Ele é um mago, nessa denominação, nessa delimitação. Ele é um feiticeiro, ele é um xamã. Ele não é um sacerdote. O sacerdote estabelece relação de discipulagem. Um mago, um feiticeiro, um xamã estabelece uma relação de clientela ou com clientes, que são coisas, ou de alunos que vão então fazer participar da escola desse mago para ser iniciado por ele, mas depois trava o seu caminho sozinho. Ele não vira então discípulo, não vira um sacerdote de uma instituição. Não tem a instituição mágica tal. Existe uma escola mágica, existe, tá? Os magos, então, os feiticeiros ou xamãs, ao contrário dos sacerdotes, trabalham a vida para aprimorar essa coerção com os siddhas, com os yogis desencarnados, com os espíritos, com os orixás, com santos. Por isso que o protestante critica tanto os católicos. Porque eles falam, cara, a relação que vocês estabelecem com os santos é de coerção mágica. Vem comigo que você vai entender isso. Você acende vela, faz oferenda, reza para ele, para que ele te traga alguma coisa material. Cure de uma doença, traga benefícios financeiros. Se no futuro isso acontecer, então eu vou ajoelhado até não sei aonde. Um protestante, pensamento racional e lógico, nesse sentido, entende os católicos, ambos cristãos, mas o católico, dessa relação com os santos, com uma relação mágica, de feiticeiro, de mago. Em vez de você se submeter a Deus, você se submete a divindades, a espíritos inferiores a Deus. Por mais que seja o Padre Cícero, ou São Francisco de Assis. Vem comigo no rolê, você vai entender o que eu estou falando. Isso é importante. Um feiticeiro, então um mago ou um xamã, ele faz coerção da natureza, dos poderes da natureza. Então ele vai fazer um trabalho, ele vai fazer uma oferenda, vai fazer um ritual, para que aquela divindade, aquele Siddha lá do capítulo do Sutta anterior, ser celestial, o yogi desencarnado, para a gente ficar aqui, né? Para ele não ficar falando de preto velho, de Exu, não, fala disso. Eu convoco ele para fazer um trabalho para mim. Trabalho, entre aspas, né? Porque a cultura é de macumba. Um sacerdote não. O sacerdote se submete a Deus ou aos deuses. Posto isso, aqui está velado ou não velado, se você está de posse dessa bagagem de conhecimento que eu estou colocando para você aqui, das ciências sociais, da antropologia, da religião, para entender que há uma crítica aqui no Sutta 3.37 de Patanjali, ou 38, dependendo da versão que você tiver, aos yogis feiticeiros. Diferentemente do tipo de yogi que Patanjali está construindo na sua sistematização a partir do Yoga Sutra, que é de um yogi sacerdote.
Um yogi sacerdote preserva, mantém a sua instituição, suas escrituras. Um yogi feiticeiro, xamã, mago, a utiliza para benefício próprio ou dos seus consulentes. Então aqui fica evidente que, quer dizer, ninguém está acima da sociedade, mas ele está imerso nisso. Então, nos textos de Patanjali, isso aqui, filhão, você não vai encontrar em nenhum lugar, tá? Tá no Yoga Malandra. Isso aqui, então, esse sutra, entre outros, claro, mas aqui fica bem evidente. Uma crítica, então, não velada agora, aos que se dedicam ao yoga para aquisição de poderes extraordinários, siddhis, mediunidade. E ele fala, olha, você precisa seguir o caminho, isso pode ser um obstáculo para você. Não, mas não é um obstáculo. Então, pode ser, depende da perspectiva que você enxerga o yoga, entendeu? Então, um yogi sacerdote vai deixar claro que, cara, ele não quer adquirir poderes mediúnicos, extraordinários para benefício próprio, mas para ajudar um mago feiticeiro. Cara, ele vai desenvolver sim os siddhis para benefício próprio, para ajudar os seus alunos. Então não é o mal, tá ligado? A ideia do mago como mal, da bruxa como má. Enfim, esse é o parênteses, poderia estender mais, mas não é esse rolê nosso aqui, tá certo? Vamos seguir pro nosso rolê aqui. 3.38 então. Analisando a causa dessa condição rígida, que amarra a mente ao indivíduo, aqui é Tita, né? E examinando os meios para relaxar essa rigidez, há grande chance do indivíduo ir além dos confins de si mesmo. Analisando a causa dessa condição rígida, que amarra a Tita ao indivíduo, e você fica pensando que você é um ser realmente ali, que tem um nome, uma distinção social e etc. Examinando os meios para relaxar essa rigidez, há grande chance do indivíduo ir além dos confins de si mesmo. O que significa isso? Você conhecer então este ser, isso, que é Purusha, que é um modo, a modificação de Ishvara, que é parte do todo. Então você se sente então integrado com o cosmos, com Deus, com a natureza, e não é uma parte distinta dele. É esse o rolê. 3.39. Ao dominar as forças que transmitem as sensações do corpo para a mente, Tita, é possível dominar os estímulos externos. Por exemplo, alguém que pode tolerar qualquer temperatura da água ou os efeitos dos espinhos, ou pode ainda caminhar em superfícies instáveis e mesmo assim sentir-se leve como um balão. Como é que Desencaixar comenta isso? Aí eu vou dar o meu comentário da biologia sobre esse estado que Patanjali chamou lá atrás de Pratyahara, tá? É um dos 8 ângulos. Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara. Traduzido numa linguagem bem literal, a abstenção dos estímulos externos. Ou na nossa linguagem. Por meio do yoga, então, é possível eu não deixar de ser afetado pelo mundo externo, os outros corpos e outras mentes, mas não me deixar ir na maré. Me percebo com raiva, com amor, com compaixão, triste, mas sei que isso é temporário, impermanente, que é só um colorido de um corpo, de uma mente que... Por que você fica fazendo isso? Acho que eu mexo muito minha mão. Que me afeta. Mas isso não sou eu. Ah, esse é o rolê. Não sou eu. Então como é que ele traduz aqui? Ele comenta, né? Frio, calor, espinhos pontudos, tudo isso tem efeitos relativos. Um verão no Ártico pode ser bem invernal para alguém acostumado nos trópicos, alguém acostumado no Ártico pode achar um inverno tropical insuportavelmente quente. Ele vai por esse rolê, né? Um camponês da Índia pode achar que caminhar sobre o campo é tão agradável quanto caminhar sobre as ruas pavimentadas o é para um Nova
iorquino. Então ele coloca aqui a relatividade de onde você está, depende do histórico que você tem, e isso é muito bem plausível. O que a fisiologia diz sobre isso? Há uma área no cérebro, chamada tálamo, que é ela que recebe as informações sensoriais do mundo, pelo grande órgão que você tem no corpo, que é a pele. Tem aqui cada porozinho seu aqui, cada fibra muscular, ela é inervada, e nervo é um monte de neurônio no conduíte. Então, cada ventinho que bate, frio, a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, o seu olhar para mim, a luz, o calor, tudo isso me afeta. Eu tenho aqui, então, sendo bem biologia agora, né? Neurônios aferentes que aferem o mundo, detectam todas essas variações em mim e vai subir pela medula até o tálamo. Do tálamo retransmite para todo o meu cérebro. Isso não necessariamente está na minha parte consciente, está no tálamo, sistema límbico, ou reptiliano, reptício. O frio que chega e eu já senti, e talvez também já tenha percebido, pode não ter chegado à minha parte consciente. É rolê, eita rolê. Mas mesmo assim eu já posso começar a tremer. Ao dominar, tradução de novo, ao dominar as forças que transmitem sensações do corpo à mente, eita porra, eu vou dominar a porra do tálamo. É possível dominar os estímulos externos. Em prática meditativa já é demonstrado cientificamente que o cérebro do meditador em meditação inibe o tálamo de retransmitir as informações sensoriais do mundo para o resto do cérebro. Claro que chega, mas chega numa quantidade muito menor de potenciais informações sensoriais. Isso é Pratyahara. Isso é, então, o Sutra 239, 2000 anos depois. E professora Glória